Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje tem duas convidadas bem especiais. A gente está com a nutricionista que vai falar um pouquinho sobre a questão de alimentação na gestação, tanto das mulheres que estão gestantes. No meu caso em particular, eu tenho lá a Érica que passou por isso há 2 anos atrás, quando a gente teve a Maria Clara, então a gente acompanhou muito isso. Então Camila, seja bem-vinda no Pessoas de Valor. E a Karime, que é farmacêutica, que de certa forma vai fazer um pouquinho assim, engrossar o caldo, porque a gente vai misturar um pouco esses assuntos, que é típico do Pessoas de Valor, né? De trazer essa riqueza de cruzamento de assunto. E eu queria já ir direto ao assunto, como a gente começa sempre o Pessoas de Valor, indo na pergunta de $1 milhão, né? Com esse mundo acelerado, que as crianças estão comendo, assistindo o YouTube ali no celular, tal, então tá tudo muito distante do que a gente consideraria um mindfulness, né, de ter consciência do que tá comendo. Como que você vê essa coisa da nutrição, assim, né, nessas próximas gerações, né, tanto eu ali que tô com um bebezinho, né, como tantas outras pessoas? Olha, eu acho que a mãe precisa se atentar nesse momento, porque é comum, realmente facilita a hora da introdução alimentar, a gente deixar a criança distraída para dar os alimentos, dar o almoço, o café da manhã, mas até na questão do mindful, que a gente precisa da consciência plena, em que a gente tem que prestar atenção na mastigação, tudo isso na formação da criança também auxilia se ela vai ser uma criança compulsiva, porque se a criança come vendo televisão, ela não presta atenção no que ela está comendo, tá atenta à televisão, ao vídeo, ao que for, e come compulsivamente, não tem percepção de fome, de saciedade, que é o importante, é o mais importante, na verdade, quando a gente vai falar de alimentação, porque às vezes o problema do paciente não é o que ele come, e sim a quantidade em que ele come e a maneira como ele come. Ele não percebe, então... A gente tende, por exemplo, a comer muito mais se a gente não está com a percepção do que a gente está comendo, exatamente, por exemplo, né? Porque come muito rápido, não mastiga direito. Então toda a liberação hormonal, toda a parte que a gente tem que perceber que eu estou me alimentando, enviar a mensagem para o meu cérebro para depois vir os hormônios para me falar da saciedade e tudo mais, eles estão distraídos. Então, quando a gente põe uma criança com 1 aninho, 2 aninhos para assistir um vídeo enquanto come, logicamente que pensando numa vida corrida de uma mãe que precisa dar logo o almoço do filhinho, a gente pensa em facilitar, mas na verdade se a gente for colocar isso na ponta do lápis, pode sair muito caro para a criança, porque a gente vai ter que formar ela novamente na adolescência, novamente na outra infância. Então, eu não indico as minhas pacientes com filhinhos pequenos que façam dessa forma. Eu particularmente não coloco o vídeo para o meu filho, tenho um filho de 1 ano e 9 meses. Deu muito trabalho na introdução alimentar. Como você conseguiu isso, hein? Com muita perseverança. Muito determinado, né? Porque chega uma hora que você fala assim, se não tiver, não vai comer, então e agora, né? Que impasse. Verdade, a gente colocou uma rotina, então eu tratava com uma pediatra preventiva, e ele começou a introdução alimentar muito cedo porque eu não tive leite materno. Então com 3 meses ele iniciou o suco de fruta, com 4 meses a frutinha, 5 meses a papa, 6 meses a comida. A gente foi fazendo por etapas e todas as refeições tinham horários corretos, então ele tomava o leite, a fórmula às 6 da manhã, o suco às 9, meio-dia almoço, 15 horas era uma fruta, às 18 era janta, às 21 isso desde os 2 meses de idade, desde os 3 meses, às 21 ele tomava a fórmula novamente e dormia até o dia seguinte. Então foi uma criança treinada a ter rotina desde muito cedo. Nunca deu trabalho, nunca virei noite acordada, a não ser... A rotina é fundamental, tanto para gestante como para criança é fundamental. Todo mundo, né? É fundamental, principalmente nessa formação e principalmente para a introdução alimentar. Por quê? A gente separava, então, a partir dos 6 meses, normalmente quando começa a introdução alimentar, tudo que for refeição líquida, a gente oferece durante meia hora. Então, meu filho vai tomar o suco dele às 9 horas e eu vou oferecer até às 9h30. Se ele não quis, eu vou dar só na próxima refeição. E a criança vai se doutrinando. A criança não passa fome, a criança ela não vai chorar de birra, porque você está falando, olha, é nesse horário que você precisa comer isso. E ela vai se doutrinar e ela vai aprender. Eu comecei com meu filho desde quando era só a fórmula, quando ele tinha de 1 para 2 meses, foi quando eu fiquei sem leite materno. A partir do 3º mês que começou o suco de fruta e daí em diante a introdução a outros alimentos.
E hoje ele com 1 ano e 9, ele segue os mesmos horários, ele já sabe a hora do almoço, ele tem fome nesses horários e a gente conseguiu doutrinar. Dorme a noite inteira, dorme às 21. Olha a expressão que a Camila usou, doutrinar. É bem isso mesmo, né? Porque na prática a gente fica ali e fala assim, a gente vai ter que se render, porque muitas vezes o casal tá olhando e falando assim, se eu não fizer aquilo, né, não colocar um vídeo, ou não tiver algum artefato alternativo, a gente vai ficar sem a criança comer, não tem como, né? Isso precisa ser feito desde o nascimento, né? Sim. Então, desde a parte do aleitamento, se não tiver leite materno, se for na fórmula, eu acho que a rotina e colocar horários para você conseguir ensinar essa criança, a gente está apresentando o mundo para ela. Não é justo uma criança chegar num ambiente, lógico que muita coisa muda, né, dentro de uma casa, mas a gente não pode, por exemplo, ninguém chora para tomar banho, ninguém chora para comer. São coisas que a gente precisa fazer. Então a gente precisa passar para a criança de que não tem necessidade de chorar para poder comer. Não tem por que chorar quando for tomar banho, que são coisas cotidianas e que todo mundo precisa fazer, né? Sim. Então é nosso papel ensinar. Por isso que a gente preza muito pela rotina, tanto na parte alimentar como comportamento mesmo. Agora, aproveitar a presença da Karine, que introduzir, né, que eu falei que eu vou misturar os assuntos aqui de uma forma, né, que dê um sentido para quem está assistindo, né? Porque assim, para mim, uma coisa que quando lembra essa questão da nutrição e aí entra a questão de medicamentos, tanto alopáticos como homeopáticos, os alternativos, as questões dos produtos naturais, até as gotinhas, né, que a gente fala. Hoje em dia eu tenho percebido, e assim, como eu dou aula na universidade há 26 anos, assim, muitos alunos ou ex-alunos vão tendo filhos nesse período, e aí eu fui vendo um pouquinho também essas gerações, como foram mudando. Eu sinto que hoje as gestantes, as mulheres, se preocupam muito com essa coisa de não dar remédios para os filhos, né? Porque antigamente era assim, ó, o filho tá com isso, aí já dá remédio, né? E agora me parece que tá uma onda, assim, tá tendo uma consciência maior em relação a essa questão. Você também tem sentido isso, assim, porque eu sei que no teu caso, a gente fala às vezes farmacêutico, já lembra remédio, né? E na verdade no teu caso você tem uma linha também diferenciada, né? Existe sim. Na verdade é normal, farmacêutico remédio, remédio lógico, alopatia, que nós chamamos de remédios mais industrializados, os químicos, eles são de suma importância, óbvio. Mas hoje o mercado está muito rico em alternativas, né? Você falando sobre crianças, né? Sobre as gotinhas. A homeopatia está sendo muito disseminada, então hoje nós temos vários tratamentos homeopáticos, profissionais da área da homeopatia que tratam sim os seus filhos de uma forma mais natural possível. Né? Tudo vindo realmente, porque a homeopatia vem basicamente de plantas, né? De várias espécies de plantas, e tem todo um procedimento e é transformado nas gotinhas milagrosas, né? Óbvio, se seu filho está passando por um estágio agudo, onde ele precisa de um cuidado maior, aí é outra coisa, aí é realmente procurar um médico e colocar a medicação necessária para aquele momento. Mas sim, existem, os fitoterápicos estão muito em alta, a homeopatia sempre, ela vem cada vez mais ganhando mais força, e a gente, por mais que não tenha tanto embasamento científico, tem o empírico, né, o empirismo, então a gente consegue ver os efeitos da homeopatia. Os nutracêuticos hoje estão vindo com tudo. Nutracêutico é um termo não muito usado atualmente, nem todo mundo conhece, mas para a gente falar assim bem rapidamente, nutracêutico tem um fundo natural, tá? Só que eles, é como se você pegasse uma planta, algumas partes delas ou várias plantas, padronizasse o que você realmente precisa de ação farmacológica daquela planta, você vai padronizar, você vai estudar, vai calcular uma dose e vai lançar ela no mercado como nutracêutico. Então hoje nós temos que, por exemplo, não é homeopatia, não. É uma outra característica, né? Porque não é aquela coisa da dose de 1 para 1 milhão. Exato. A homeopatia é um medicamento totalmente, a gente fala, é um produto totalmente diluído, né? Ele vem de uma planta, ele vem da tintura mãe, que nós chamamos, e ele vai passando por várias dinamizações, seja centesimal, decimal e assim por diante. Então ele é bem diluído. Basicamente a homeopatia, ela vai, eu falo que ela é semelhante tratando semelhante. Então ela vai estimular aquele problema no indivíduo para o seu organismo responder de uma maneira imunológica muito melhor, criando mais resistência contra aquilo e vindo
tendo resultado positivo. Existe, por exemplo, um pouquinho de mito, assim, porque eu já ouvi, por exemplo, inclusive em reportagens, assim, em revistas especializadas e até essa coisa de matérias de grandes redes de televisão falando sobre essa coisa dos mitos mesmo da homeopatia. É um pouco absurdo, né? Nos dias de hoje, com tanto avançado que está a ciência, alguém ainda chegar e colocar caracterizado dessa forma, né? Tem os perfis, né? Temos os defensores, temos aqueles que são só alopatia, só os testes, porque o que acontece? Tudo é embasamento científico, tudo é estudado. E a homeopatia não tem tanto embasamento científico quanto a alopatia. Então, esse é o maior problema, um dos maiores problemas. Só que com esse excesso de informação que a gente tem, as pessoas querendo cada vez mais partir para o natural, sem ter os efeitos colaterais que a alopatia causa, porque a alopatia vai ser boa para algumas coisas, lógico, para as doenças, e vai ter algum efeito colateral envolvido. Então, com esse excesso de informação, as pessoas estão sim procurando mais homeopatia, fitoterapia e outros recursos. Quando a gente faz o Arquitetando Emoções, a gente fala muito dos conhecimentos milenares, sabe? De yoga, da respiração, né? Um monte de coisas assim. A gente tem, por exemplo, hoje coisas que a própria indústria farmacêutica, mesmo a alopatia, tal, utiliza, que são coisas que, por exemplo, há 3, 4 mil anos se utilizava com recursos naturais e as pessoas não ficavam doentes em relação àquelas doenças por conta daqueles produtos naturais. Diariamente, eu sou farmacêutica, eu trabalho numa farmácia de manipulação, da Derma Fórmula aqui em Santos, e eu sou representante, então eu tenho que estudar muitos ativos para poder passar para os profissionais prescritores. E cada vez mais fitoterapias, nutracêuticos, quando nós vamos estudar, o que eles colocam lá? Planta originária da medicina oriental. Medicina ayurvédica, então ela já é usada há milhares de anos atrás e elas voltam potencializadas de uma forma mais, com um aspecto mais amplo, direcionado para tal fim, né? Seja na saúde, seja longevidade, seja prevenção, imunidade, emagrecimento, enfim. Mas muitas delas, hoje os nutracêuticos são baseados nessas plantas e elas vêm, sim, muitos vêm da medicina oriental lá atrás. Então você vê, é na nossa atualidade. Então quanto mais informação a gente tem, quanto mais acesso a tudo isso a população tem, mais procura vai ter. Por isso que está vindo cada vez mais. Perfeito. Ó, o programa, como sempre, passa muito rápido. Eu vou chamar um intervalo muito rápido mesmo e a gente volta já já com Pessoas de Valor. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.
Estamos de volta aqui na Santa Cecília TV com pessoas de valor, e hoje a gente está falando com duas pessoas que entendem muito de nutrição e farmácia para a gente falar sobre um momento da vida que é um momento muito especial, que é o momento da gestação, né? Embora, claro, a gente amplie um pouco mais, mas me interessa muito pegar essa coisa de pensar assim, em quantos mitos tem, como a gente estava falando, né, no bloco anterior sobre os mitos que tem em relação a fórmulas e alopatia e tal, também essa questão do que a mulher grávida pode e não pode fazer, inclusive com medicamento, né? Como que é essa relação entre a gestante e a criança, assim? Então, na verdade, a gente fala que durante a gestação, até os primeiros 1000 dias, né, que é desde a fecundação até os 2 anos completos da criança, são os 1000 dias, que a gente faz uma programação metabólica para a vida daquela criança. Então, muitas doenças podem ser evitadas, né, a partir de um estilo de vida saudável, e a alimentação da mãe durante a gestação tem papel fundamental. Tem um estudo até que eu coloquei na cartilha, em que ele mostra que mãe... Vamos abrir um parênteses, já aproveitar que você tocou na cartilha, né? Mostra a cartilha para o pessoal, que é uma cartilha que está à disposição, por exemplo, de quem quiser pegar, onde que as pessoas podem pegar, baixar de um site. Essa cartilha, ela é de orientação para boa alimentação da gestante, e ela está disponível em diversos obstetras em Santos, no Fundo Social de Solidariedade, que é meu apoiador, e também no site da clínica, que é espaço, sem cedilha, Neobody, NEOBODY. Tá aparecendo no vídeo. Neobody.com.br. Do lado esquerdo tem a cartilha para download, você pode fazer isso da sua casa. Dicas, assim. Com a cartilha completa, a gente selecionou, né, o que a gestante deve evitar e o que ela deve incluir. E aí o refrigerante, por exemplo, é algo fatal, assim. Na verdade, tem um estudo que mostra alguns, né, que foi comparado em crianças de 7 a 9 anos. Eles pegaram as criancinhas mais gordinhas, mais obesas, e avaliaram as crianças que são mais obesas, por mais que elas não tomassem refrigerante, a mãe no segundo trimestre de gestação consumiu. Então, o consumo de refrigerante durante a gestação, principalmente no segundo trimestre, mostrou fazer muito mais efeito na obesidade da criança do que a criança por si só consumiu refrigerante. Não que esteja ok consumir refrigerante as criancinhas, né? Mas para mostrar o impacto que a alimentação e o estilo de vida da mãe tem na vida da criança. Então, uma criança de 7 anos que está super acima do peso, muito disso se mostrou relacionado com o consumo da mãe durante a gestação de bebida açucarada. Agora, por exemplo, tá aquela coisa assim, que ó, que legal ter 2 pessoas diárias que sejam correlatas, porque assim, essa visão da Camila, eu queria ouvir da Karime essa questão do medicamento, assim. Muitas mulheres que têm já um certo tratamento, algumas disfunções, alguns distúrbios relacionados até a hormônios, que fazem uso de medicamentos e engravidam. A partir do momento que ela engravidou, a primeira coisa, é difícil, se é uma dependência muito grande, é óbvio que ela vai falar com o seu médico e ela vai fazer um acompanhamento junto com o outro médico também, certo? Por exemplo, se ela tem um problema de hipotireoidismo, o seu endócrino vai ter que acompanhar. Ela não pode parar de tomar medicação. Sim. Lógico, vai ser ajustado ou substituído por algum medicamento que ela possa vir a tomar. Porque mesmo os medicamentos naturais são muito arriscados. Nós não indicamos realmente, olha... Isso é legal você falar, porque assim, às vezes as pessoas acham, né? Eu, por exemplo, ouvi uma coisa assim de pós-gravidez, de que tinha um chá que limpava, né? Não sei o que, aquela questão de sangramento e tudo mais. Aí, assim, pelo amor de Deus, né? Não façam isso, né? Porque às vezes acham assim, não, mas é natural, minha bisavó deu pra minha avó e tal. E não é porque é natural, né? Que não possa ter algum risco. Então, o que acontece? Se essa paciente tem já uma rotina de medicação, ela vai fazer um tratamento junto com o seu médico e o seu ginecologista obstetra. Então, ou vão trocar o medicamento, ou vão ajustar a dose, ou vão retirar por um momento porque ela não pode, mas se ela não pode ficar sem algum jeito, vai ter que ser dado. Só que não vem ao caso você... isso aqui é natural e tem a mesma finalidade, vamos trocar. Não é assim. Principalmente por conta própria. Não é época disso, é época de você se suplementar com uma alimentação correta, com suplementos corretos que o médico vai estar acompanhando e curtir essa fase para que você fique saudável e seu bebê fique saudável. Trocar por um medicamento, um fitoterápico, alguma coisa mais natural, não convém. A homeopatia é um recurso? Mas também tem que ser com nada de receitinha, toma isso que é... Não, vou procurar um médico, porque é uma fase muito delicada.
Agora sim, né? Da mesma forma que alguns produtos, assim, vai ao chá, que nem falei, existem também alguns produtos, uns alimentos, né? Que também devem ser evitados em determinados momentos, ou isso também é mito? Porque às vezes fala assim, não come tal coisa porque pode prejudicar na gravidez, ou ao contrário, assim. Existe alguma coisa assim? Existem os cuidados que a gente tem que colocar, né? Como o consumo excessivo de açúcar. Não é ideal que a gestante ganhe muito peso, mas não é só por conta disso, né? O açúcar, ele está relacionado com a diabetes gestacional também, que é um índice grande relativamente hoje em dia, porque as gestantes, elas procuram uma nutricionista, um acompanhamento alimentar, quando o problema já está instalado. Então a gente tem aquela coisa cultural de que gestante come por 2, de que agora pode tudo, e na verdade não. A gravidez, a gente fala, né? Gravidez não é doença, é um momento natural da mulher, né? Da mulher fértil, e não traz nenhuma doença. Então, assim, é realmente o estilo de vida, é como ela se alimenta, se ela se exercitou, se ela abusou. A gravidez como cúmplice, é porque foi na gravidez e foi após a gravidez que veio a hipertensão no caso. Mas falando da programação metabólica mesmo, tanto consumo de açúcar, refrigerante, bebida alcoólica, a gente encontra estudos que relacionam até com lábio leporino, o atraso neuromotor do desenvolvimento da criança. Autismo, tem alguns estudos que relacionam também. Hoje é muito recente, não tem como comprovar nem como assinar embaixo disso ainda, mas, por exemplo, uma gestante com homocisteína alterada, foi feito alguns estudos que mães de crianças com síndrome de Down tinham a homocisteína alterada durante a gestação, que a gente corrige a homocisteína, pelo menos é a minha prática em consultório, com alimentação correta. Então, vai comer couve, vai comer brócolis, vai se alimentar bem, vai ajustar alguns nutrientes, betaína e tudo mais, e aí a gente melhora essa homocisteína e a gente diminui essa relação. Claro, nem toda gestante com homocisteína alterada tem um filho com síndrome de Down. Nem toda criança que nasceu com síndrome de Down foi porque a mãe tinha homocisteína alterada. Mas hoje já está se falando disso. Então, é uma forma também da gente colocar como é importante a mãe se preocupar. Porque não basta ela estar confortável, numa posição confortável. O que ela come, o quanto de água ela bebe, o quanto de fibra ela consome, tudo isso interage com a vida da criança e diz muito sobre o futuro daquela criança. E também no pós-parto, né? Então, a mãe que se cuida, que é uma gestante ativa, provavelmente ela vai ter um pós-parto melhor, uma cicatrização melhor no caso de uma cesárea, e a chance dela ter uma depressão pós-parto, um baby blues, por exemplo, também cai bastante. Então, a gente pensa na mulher, né, como a mulher que vai engravidar, ela tem que preparar o corpo dela. Claro que muitas gestações acontecem repentinamente, né, mas a grosso modo, a gente pensa na mulher antes dela engravidar, no momento da gestação e no pós-parto, porque aquela mulher ela tem hormônios para regular, ela precisa voltar para o corpo dela, voltar para o peso saudável dela, né? Isso sempre pensando na saúde, não só na estética. É um trabalho em conjunto, né? Tanto da mãe como do pai. Eu acho que o parceiro tem uma participação super ativa, porque não adianta a mãe trabalhar sozinha nessa questão, a família inteira até tem que concordar. Porque as crianças estão vendo e estão fazendo, né? Exatamente. Então, um tá falando e vendo o outro fazer. Fazendo o contrário. Mas o papai tá comendo doce, né? A mãe tá falando não, mas o papai tá vice-versa, né? Exatamente. E isso influencia demais, né? Nas escolhas dessa criança. Então, claro, a gente tem que controlar ao máximo, mas uma hora o nosso filho vai ter contato com outras coisas e vai começar a perguntar e vai começar a pedir. Eu não sei como é lá na sua casa, mas pelo menos com o Joaquim, a gente dá fruta, legumes, comidinha de verdade. Por enquanto ele está na escolinha, é mini maternal, a escola faz a alimentação, tem nutricionista, é tudo regrado. Mas e quando ele tiver 3, 4 aninhos e as crianças começarem a levar os lanches? Né? Ele não vai ficar sem comer, porque o que ele tem para comer é isso. Agora ele tem que saber que é aquilo que ele precisa comer. E qual a importância, e por quê, e qual é o nome daquele alimento, né? É toda uma educação nutricional que tem por trás da introdução alimentar e também na gestação. Então a mãe que não comia nada, que fuma, que toma bebida alcoólica, isso foi até porque eu conversei com a Ruth da gente conseguir fazer a cartilha. Quando eu engravidei, muitas amigas engravidaram na mesma época. E tinham algumas amigas que consumiam bebida alcoólica e eu falava assim, gente, para com isso. Você tem a sua vida inteira para consumir álcool. Por que você está consumindo agora enquanto você está grávida? Né? Será que não vale a pena esperar? Mas eu já ouvi, por exemplo, né, até bom você tocar nesse assunto, porque tem mães que falam assim, eu vou tomar uma bebida, eu esqueci o nome, acho que é uma cerveja escura que dá leite, caracu e tal. Mas aí assim, dá leite, mas é álcool, assim, é meio mito isso, né?
perdi meu leite secou, muita gente falou, toma uma cerveja preta, toma Mouse Beer, não sei se pode falar a marca aqui. Pode. Mas eu não tomei, eu falei, como? Não tem justificativa científica. Então, minha avó fez canjica, tem que comer creme de abóbora, tem que tomar açaí, suco de uva integral, cada um vem com o seu mito, ou com as receitinhas caseiras, né, a comadre terapia que a gente chama. Exato. Mas álcool nunca justifica pra mim, né? Então, assim, dizem mesmo que, eu tomei Mouse Beer, ouvi muito de umas tias minhas, meu leite desceu na hora e aumentou, meu peito enchia, vazava assim, nossa, mas qual o fundamento, né? Porque se for nutricionalmente falando, os nutrientes que provavelmente encontraria lá, a gente encontra em outros alimentos. É muito mais aqui, né? É muito mais cultural, né? Então, fala, agora vou beber e vai dar leite, né? É muito mais cultural. Então, meu ponto de vista nutricional, quando eu vou tratar uma gestante, bebida alcoólica está completamente fora. Não tenho tolerável. Agora assim, você tocou num ponto que, assim, a gente está indo para o final do programa, eu queria deixar essa pergunta para vocês duas, assim, tanto para Camila como para Karime, me falar uma coisa que eu gosto de fazer no final do programa, pontuar, que é assim, poxa, a gente tem tanta informação, tem um programa como esse, tem catálogos, né, o folder que você fez, você vai lá na farmácia, de repente tem um monte de guias, tem tanta informação, e aí eu queria que vocês me explicassem como os seres humanos podem, com tanta informação, ainda lá fumar na frente de um bebezinho, tomar cerveja a ponto de encher a cara mesmo e tal. Isso é assim, errar é humano? Como que você... Eu queria ouvir a opinião das duas pra gente fechar. É uma opinião pessoal, não é uma opinião profissional, né? Pelo menos do meu ponto de vista, talvez seja parecido com o da Cá. Prioridade. Você quer que seu filho fume? Então tá bom, fuma na frente dele. Você sabe os malefícios do cigarro, você sabe de tudo isso. Não, você quer o melhor pro seu filho? O melhor que eu encaro como melhor é saúde. Cigarro vai contra a saúde, né? Dando o cigarro como exemplo. Então, por que fumar na frente dele? Eu vou te colocar na parede, assim. Então, a tua resposta diz o seguinte: se uma pessoa faz estudo, é como se, em tese, ela não estivesse preocupada com a saúde da criança. Sim. Né? Friamente falando. Friamente falando, como se isso fosse completamente secundário. O prazer dela ao fumar é mais importante do que a saúde ou seguir o exemplo para o filho. E você, Karime? Todos os exemplos que vocês falaram, desde a alimentação, desde o exemplo que a criança vai se acostumando, é tudo uma rotina, né? Então, você coloca uma alimentação correta, ela vai se acostumar. Eu tenho conhecidos que os pais fizeram essa rigorosíssimos meses de ir no aniversário, não deixar comer o doce, até 2 anos de idade sem colocar açúcar na boca. E hoje a criança não gosta de chocolate, não gosta de açúcar, não toma refrigerante, mesmo sendo liberado. Você quer? Não, não quero. Então, é uma questão de ensinar o que é bom e o que é ruim, eu acho que isso é muito importante. O faço o que eu digo, não faço o que eu faço, acho que vale um pouco, sim. Você ensinar o que é certo e o que é errado, lógico que exemplo é tudo, né? Você não vai pegar, acender o cigarro na frente do seu bebê tá em formação, tá ali. Ele vai entender aquilo como certo. Exato. Então, eu acho que o ensinar sempre o que é certo e o que é errado, a nossa criança, a minha principalmente, sou bem mais velha que ela, foi uma criação totalmente diferente, não se tinha tantos recursos. Eu, como vim do interior, então eu sempre fui muito da fruta, do legume, da verdura. Minhas filhas, a mais velha tem 16, eu era muito jovem, eu não tinha tanto essa consciência, eu não pude colocar tudo isso muito em prática na minha gestação e no pós, né? Mesmo tentando colocar uma alimentação bem regrada nelas, elas comem doce, elas sempre comeram, eu nunca tive essa restrição total. Mas sempre ensinar o que é certo e o que é errado e o exemplo. Eu acho que isso é realmente a base. Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês duas aqui. O programa foi ótimo. Eu tenho certeza que não só as pessoas que, por acaso, nesse momento estão passando por essa linha, né, de mudar o estilo de vida, efetivamente por conta de uma nova vida que está entrando na família, mas para todos, né? É sempre aquela coisa, o que eu vou fazer com essa informação? Aí você assiste um programa como esse, vê um monte de dicas dessa, vai lá no site, baixa catálogo, tudo, e aí de repente você está fazendo tudo errado. Então é hora de começar a pensar. Por isso existe Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Até a semana que vem.